Nessa semana existe todo um calendário batista. Esse calendário batista é feito com finalidade específica. Uma delas é para a gente não esquecer de alguns temas importantes. Outra é porque, se você for viajar e for numa igreja verdadeiramente batista, você vai encontrar até o mesmo tema. E o tema dessa semana, ele é focado no ensino da Escritura. E ensino da Escritura no sentido de o verdadeiro cristão lembrar das Escrituras, uma coisa que não pode esquecer, e até certo ponto lembrar aqueles que ministram a palavra de Deus. Os professores de escola dominical, os professores de escola bíblica para crianças, que muitas vezes ficam ocultos e escondidos. Mas eu queria abordar com vocês um tema um pouquinho mais abrangente, um pouquinho mais focado. Eu queria não falar dos mestres, não falar em primeiro lugar da Escritura, mas eu queria falar do verdadeiro mestre. O verdadeiro mestre, que é Jesus Cristo. Uma igreja completa, uma igreja saudável, ela é o que vocês viram aqui. Nós temos momento de oração, nós temos momento de louvor, nós temos momento de comunhão, nós temos avisos, porque é importante também. Nós só não nos abraçamos ainda, né? Mas queremos nos abraçar de novo. Mas sempre a igreja tem que ter um fundamento forte nas Escrituras. O cristianismo, cuidado, não é a religião da Bíblia, é a de Jesus Cristo. Você pode ter cristianismo sem Jesus Cristo? Não pode. Você pode ter cristianismo sem a Bíblia? Nos países que a Bíblia é proibido, você tem cristianismo. Tem pessoas que vão lá e falam e as pessoas se arrependem. Mas a Escritura, ela é essencial para nós. É essencial porque a revelação de Deus, nos 3 aspectos: salvação sempre em primeiro lugar, sabedoria, que muitas vezes as pessoas esquecem, e ética e moral de comportamento prático. E todos nós queremos dar certo na vida, não queremos? Alguém aqui quer que dê tudo errado na sua vida? Ninguém vai levantar a mão? Que coisa! E Jesus deixa bem claro, Mateus 22, 29, ele fala: errais por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. O primeiro aspecto que a gente não pode esquecer, se a gente quer se dar bem na vida, é conhecer as Escrituras. E o segundo lugar, Jesus completa: a gente nunca pode omitir o poder de Deus. Deus age de maneira sobrenatural. E a Escritura, o ensino dela, o aprendizado, ele deve ser essencial dentro da igreja e na vida pessoal. Paulo, ainda falando para Timóteo, em 2 Timóteo 3, 16, 17, um versículo que todos conhecem de cor, ou deveriam, ele fala: toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura que a gente tem a participação de Deus como revelação, como autenticação. E aí, Paulo continua explicando: proveitosa é uma palavra difícil, né? Vamos falar útil, necessária, essencial, para ensino, para responder, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O pastor Carlos Jones falou que nós estamos num país agora que a gente sente muita injustiça. A justiça verdadeira só vem de Deus. Ela que tem que ser o nosso modelo. E a gente fica indignado, como deveria ser mesmo. E ele continua: para que o homem de Deus, homem aqui é genérico, homem e mulher, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Boa obra significa toda boa ação, atitude. Nesse sentido, as Escrituras são revelação escrita de Deus para a humanidade, como tema central da salvação mediante Jesus Cristo, mas ela quer nos ensinar no dia a dia. As Escrituras são fáceis? Algumas coisas são, mas grande parte das Escrituras são difíceis.
Isso a própria Escritura atesta para a gente, em Atos 8, capítulo 8, versículo 30 e 31, quando a gente vê a narrativa de alguém que conhecia, dentro das limitações dele, as Escrituras, alguém que tinha muito dinheiro, porque ele tinha um rolo do livro de Isaías. Até hoje em dia, se alguém quiser saber o preço de um rolo, porque existe os rolos, a judeusada tem, é caro para dar dó. Imagina naquela época. E ele estava lendo. Ele estava lendo e, como grande parte das pessoas, não estava entendendo absolutamente nada. E a gente tem que Filipe se aproxima desse eunuco, que era rico, e ele pergunta: você está lendo o livro de Isaías, você entende o que você está lendo? Entende tu o que lês? Algumas vezes a gente lê a Escritura e não entende absolutamente nada. Por que foi colocado isso? Por que tem essa cronologia? Por que tem essa restrição alimentar? Agora eu não vou mais poder fazer isso? E aí, o próprio eunuco responde: como poderei entender se alguém não me ensinar? Isso, Atos 8, 30, 31. E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Então, as Escrituras são essenciais na vida de todo mundo. As Escrituras são fundamentais se você quer se dar bem na vida. Sempre nos 3 aspectos. O primeiro, caminhar com Deus, que é a salvação. O segundo, a sabedoria, que é o dia a dia nosso. E o outro é um comportamento ético, moral, não aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens, desculpa, mas aos olhos de Deus. Mas precisa de alguém que ensine. E aí a gente entra com um problema. Então nós precisamos de professores? Não. A Escritura não usa o termo professores, não sei se vocês já pararam para pensar. A Escritura trabalha com a palavra mestre. E no nosso conceito ocidental, mestre é uma coisa diferente da época. Mestre para nós é alguém que fez pós-graduação e tirou mestrado. Na cultura judaica primitiva, na cultura oriental, ser mestre é aquele que ensina no seu dia a dia e pelo seu comportamento. É completamente diferente. E nesse sentido, Jesus não era reconhecido pelos judeus como Filho de Deus, como Messias, como resgatador, mas todos eles reconheciam que ele era mestre. Mestre na lei, mestre no ensino das Escrituras, mestre na revelação de Deus. Isso a própria Escritura atesta, João capítulo 3, versículo 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Quando a gente lê isso, a gente passa batido. O significado de fariseu é alguém que estuda a Escritura, alguém que se preocupa com isso, porque dentro do judaísmo tem diversos ramos. Tem o ramo que é fundamentalista, que são os fariseus, tinha o ramo pentecostal, tinha o ramo musical, tinha de tudo. Até o ramo político e ramo terrorista. Então você encontra tudo isso descrito nas Escrituras. Nicodemos não somente era um fariseu, como o título bíblico que a gente encontra aqui é príncipe dos judeus. O que significa isso? Era da nobreza. Não é bem isso. Significava que ele era alguém conhecedor das Escrituras, alguém que tinha sido aprovado, e esse homem vai ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, reconhece uma autoridade dele, não como Senhor, não como Salvador, mas como mestre, e ele repete: bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém podes fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. O verdadeiro mestre, ele dá sinais, não necessariamente os sinais milagrosos que Jesus fazia, porque Jesus tinha que confirmar que ele era filho de Deus. Então, o Evangelho de João, inclusive, tem os 7 milagres, para que as pessoas creiam nele,
Mas o verdadeiro mestre na Escritura tem que ter comportamento. Tem que uma coisa combinar com a outra. E Nicodemos reconheceu que Jesus era um mestre, e mais do que isso, ele tinha a procedência como enviado de Deus. O judeu reconhecia isso de toda maneira. Mateus 4:23 fala ainda: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Uma coisa muito interessante é que o ministério de Jesus não era somente de ensino. Ele também, ao mesmo tempo, agia nas doenças, ele tinha uma ação pessoal com as pessoas, então ele não era alguém distante. E, ao mesmo tempo, ele pregava sempre a salvação. Pregando o evangelho do reino para os judeus significa: é vindo o reino para vocês. É vindo a esperança concretizada agora estava em Jesus. Esse era o ministério de Jesus. Jesus, principal ministério que ele teve, visto externamente, era de mestre. Ninguém discutia isso. Mateus 5, capítulo 1, que a gente conhece mais como o título sobre as bem-aventuranças, a gente tem que, vendo Jesus, ou Jesus vendo, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram deles os seus discípulos e abrindo a sua boca, os ensinava. Aqui a descrição típica de ele ministrar, ensinar. Diferente do que a gente vê hoje em dia, a gente vê alguns professores e alguns pastores que parecem que estão fazendo stand-up, né? E pula, e dá pirueta no palco. Quem já teve aula de cursinho com 500 alunos? Eu já tive. Só eu? Ah, outros aí. Lembra dos professores que a gente dava risada, que participava? Jesus não fazia isso, não. Jesus sentava na cadeirinha dele e falava. Jesus, ele era o mestre dos mestres. Jesus, eu vou enumerar algumas características deles, porque nós devemos nos espelhar em Jesus Cristo. Nós devemos sempre olhar para ele, todo tipo de comportamento. E aí você vai falar assim: mas o que isso tem a ver comigo? Eu não sou mestre, eu não fiz seminário, eu não fiz nada disso, eu normalmente fico sentado na cadeira escutando, ou fico em casa no computador vendo as mensagens, não é isso? Pois eu vou contar uma coisa muito complicada para vocês. Abram em Mateus 28, do versículo 19 e 20, que vocês deveriam conhecer de cor. O que é chamado da grande comissão? Fala, portanto, ide, não é ide, é indo, é ato contínuo, tá? Às vezes eu gosto muito de visitar a igreja. E aí eu entro, às vezes, na igreja, está lá, alguém sendo nomeado para ser missionário num canto distante da Amazônia, e a igreja fala: estamos evangelizando, estamos fazendo missões. Aí o pessoal cruza o braço e vai embora. Não é isso. Isso é missão de todo cristão. A grande comissão fala, portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações. Eu faria até o contrário, de todos os times de futebol, de todos os partidos políticos, de todos. Tem alguns que a gente fica em dúvida, mas é generalizado. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Acabou por aí? A minha Bíblia tem um outro versículo. Ensinando-os. Quem que deve ensinar? Todo mundo, em maior ou menor grau. O ensino das Escrituras é um ministério universal do cristão. Não é uma coisa restrita a um ou outro. Não, porque ele tem título, ótimo.
Eu, particularmente, aprendo com muitas coisas que os meus alunos me perguntam ou afirmam. Porque Deus revela. Errais por não conhecerdes as Escrituras e o poder de Deus. Deus age na tua vida, Deus coloca na sua vida, muitas vezes, conhecimento que você nem imagina, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ministério universal do cristão também é um ensino, é fazer discípulos, essencial. Mas eu queria que você se espelhasse um pouco no Mestre Perfeito, em Jesus Cristo, porque o judeu reconheceu ele como mestre. Agora, muitas vezes a igreja esquece que ele era mestre. Reconhece ele como Salvador, como Filho de Deus, mas esquece do que ele tinha para ensinar e o que ele quer ensinar hoje em dia, porque a mensagem dele é eterna. A primeira coisa que a gente vê que Jesus tinha era preparo. Jesus tinha um preparo sobrenatural, porque quando ele era adolescente, ele deu um baile nos mestres da lei, a gente sabe disso. Mas ele começou o ministério de ensino para valer dele, formando discípulos, circulando, pregando nas sinagogas, quando ele tinha 30 anos. Isso a gente encontra em Lucas 3:23, desculpa. Então, você tem que se preparar continuadamente para ministrar a palavra de Deus para você mesmo e para outras pessoas. Isso é ministério universal dos cristãos. Outra coisa, conteúdo. Quando Jesus falava, o pessoal ficava quietinho, ficava parado, porque ele falava coisa com coisa. Nós estamos vivendo uma época complicada, nós temos uma época difícil, nós estamos vivendo uma época de falta de esperança, em que a única coisa que você escuta é: eu vou te entubar, não é isso? Se prepara, porque eu vou te entubar. E olha, acabou o remédio, eu vou te entubar seco. Aí você nem sabe o que é isso, e você não sabe a bobagem que estão falando. Quem da área de saúde sabe que existe tanto remédio que isso daí é bobagem, mas eles estão falando. Conteúdo, relevância da sua mensagem. Nós estamos passando por um momento de desesperança, nós estamos passando por um momento de grandes mentiras. Eu vou pregar sobre o dízimo. Tem algum sentido? Eu até posso fazer uma ponte da fidelidade, mas a gente tem que ter uma mensagem de acordo com a necessidade da pessoa. E Jesus fazia isso. Quando alguém tinha necessidade de comida, ele falava: volta depois que eu te dou. Ele fazia isso? Não. Quando alguém tinha alguma dúvida teológica, e ele sabia que não era malandragem, ele respondia. Então, o verdadeiro mestre, o verdadeiro ministro que ensina, que prepara os discípulos, ele tem conteúdo, relevância, e ele é extremamente prático. Ele é extremamente de acordo com as necessidades. Eu já falei para vocês que também o verdadeiro mestre é aquele que testemunha. É aquele que você identifica o comportamento dele na prática, no seu dia a dia. Quando eu estava fazendo seminário, veio para a gente uma situação que era muito estranha, que uma jovem da igreja de um dos que estavam fazendo tinha acabado de se separar e ela trabalhava na igreja. E aí alguém chegou para ela, depois de 6 meses, ela se recompondo, e falou assim: olha, eu tenho um papel aqui sensacional. Eu fui num curso de reconstrução de relacionamentos rompidos, você tem que ir, você vai ser restaurada. É aqueles cursos que tem restauração 1, 2, 3, 4, 5, 6, pós-graduação, e nunca restaura nada. Mas tem isso, né? Está cheio. Aí ela, ai, que bom, né? Que bom, né? Ela leu, quase caiu de costas. Obrigado. A pessoa foi embora, ela pegou o papel e jogou no lixo. Aí quem estava do lado perguntou: por que você está fazendo isso? Porque é o meu marido com a nova mulher dele. Ué, estranho, né? Então, o mestre é aquele que tem um testemunho prático. Outra coisa que a gente vê
da pregação de Jesus é que a pregação dele era uma pregação que trazia crescimento nas pessoas. Você via os discípulos crescendo progressivamente. Quando você vê uma igreja saudável, em que a palavra de Deus é pregada, ela é ensinada corretamente, você vê os membros da igreja cada vez evoluindo mais. Não fica naquele chão batido, que é sempre a mesma coisa. Jesus, como mestre, tem que ser o nosso modelo, tem que ser a nossa meta. Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é para tudo. Outra coisa essencial é a autoridade. Quem dá essa autoridade? Quem dá autoridade é somente o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, não vai dar certo. Vai ser um ensino totalmente fajuto. Vai ser um ensino totalmente que não se sustenta. Vai ser um ensino completamente diferente do que é o propósito de Deus. Quando a gente lê Mateus 7, 28, 29, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, quais? No capítulo 5, ele chega, vê que as pessoas precisavam de instrução, de orientação, que elas estavam perdidas na vida, ele senta e vai dar toda uma interpretação prática da lei, que os mestres da lei não sabiam dar. Ele acaba de proferir essas palavras e as multidões estavam maravilhadas do seu ensino. Mateus 7, 28. E aí, Mateus explica, porque eles as ensinava como quem tem a autoridade, não como os escribas. Por quê? Porque os escribas só liam o que já estava escrito. Eles só repetiam igual papagaio. Toda a mensagem de Deus, ela tem que ser individualizada, tem que ser guiada pelo Espírito Santo, tem que ir de acordo com a necessidade. E outro aspecto extremamente essencial na mensagem, ela tem que transmitir a verdade de Deus. Se não transmitir a verdade de Deus, você está ensinando humanismo, você está ensinando doutrinas de homens, você está ensinando doutrinas falsas que levam as pessoas cada vez a ficar mais e mais perdidas. Ministério de ensino é essencial. O ministério de ensino é algo tão relevante dentro da igreja. Paulo, na carta aos Efésios 4:11, ele fala, ele mesmo, Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, aqui são os apóstolos que conviveram com Jesus, não são esses apóstolos que são donos de igreja, canal de televisão, outros para profetas, no sentido primário de proclamar revelações específicas da palavra de Deus, outros para evangelistas. Nós não temos evangelistas na Igreja Batista, mas nós temos missionários. Então, nós só trocamos os nomes. E outros para pastores e mestres. Cuidado, porque aqui a interpretação que se dá é que pastor-mestre é uma coisa só. O pastor tem que ser mestre, o mestre tem que ser pastor. Não existe o mestre que está longe das ovelhas. Não existe o pastor que não sabe nada da Escritura. Então, as coisas andam conjuntas. Em 1 Coríntios 12, 28, numa igreja confusa, uma igreja cosmopolita, uma igreja parecida com a cidade de São Paulo, Paulo fala, 1 Coríntios 12, 28, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, eu gosto muito de falar o termo apóstolos do Cordeiro, porque apóstolo é um termo genérico de embaixador, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, doutores significa os que ensinam. Depois, operador de milagres, dons de cura, socorro, governo, variedade de línguas. Aqui Paulo está colocando a importância. E também, eu queria deixar bem claro, é essencial o ensino da Escritura dentro das igrejas, não somente porque tem um propósito de você se dar bem na vida, bem genericamente,
Mas tem muita gente que vai querer te enganar. Tem muita gente que vai querer te levar para o mau caminho. Hoje é comum os golpes pela internet, né? Está cheio de golpes por aí. Tá? Os moços solteiros, moças solteiras, vivem caindo em golpe de internet. A gente viu ontem, inclusive, uma reportagem sobre isso, os golpes que as mulheres recebem pela internet. Pois bem, a Bíblia fala que tem golpe na igreja. Tem? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores. Doutores, leia-se mestres, o que ensinam. Que introduzirão encobertamente heresias. Heresias é ensino errado, de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muito poucos seguirão... Opa, eu li errado, né? E muitos seguirão. Porque se você pega alguém que tem uma conversa mansa, boa... Quem lembra o que significava o termo antigo 171? O pastor Rodrigo sabe. É o famoso estelionatário, né? Existe estelionatário da palavra? A Bíblia está falando que tem. Que tem gente que vai querer te passar uma lábia. Olha, dá o teu carro que você vai ganhar 2. Me passa o teu apartamento que você vai ficar milionário. Eu falei alguma coisa que vocês nunca ouviram? Só eu escuto essas bobagens? Ué, mas está na Escritura. E muitos seguirão as suas dissoluções, as suas falas que levam confusão, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ué, Pedro leu algum jornal recente? A gente tem que tomar cuidado hoje em dia, quando a gente não pode falar crente dependendo do ambiente, a gente tem que falar batista, né? Eu não sou muito denominacionista, tá? Apesar que eu sou batista, todo que prega, não tem nada contra, ao contrário, apoio. Para mim, dentro dos grupos religiosos, é o menos pior, acho que os pastores todos concordam com isso, tá? Tem todos os seus defeitos, mas em alguns grupos eu tenho que falar que eu sou batista, porque se eu falar que eu sou crente, os caras começam a pôr a mão na carteira. Vocês nunca perceberam? Tá? Se você for no banco e falar que eu sou crente, o gerente não te atende. Se você falar que é batista, já vai lá. Por quê? Será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, o que é avareza? Querer ganhar dinheiro. Farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormitará, ou não dorme, né? Literalmente, a Escritura tem que ser ensinada corretamente. Você, como ouvinte, tem que ter um senso muito crítico dela, para não cair em enganação. A gente usa muito o termo de Atos, que fala, eles eram bereanos, e aí o pessoal, bereanos eram nobres, eram ricos. Não é isso, não. Bereano significa aquele que ia lá e procurava na palavra e questionava. A melhor coisa que tem é quando você começa a ser questionado, no bom sentido, porque você cresce e você toma até cuidado do que você fala. A própria Escritura fala da responsabilidade quando você é mestre. Por quê? Você toma cuidado para não falar bobagem. Tiago 3,1 fala, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Por quê? Porque você está ensinando alguma coisa. Quando eu venho para cá, os outros pastores, pastor titular, pastor Rodrigo também, a gente já sabe da responsabilidade que a gente tem. Sabe que se a gente falar uma bobagem, eu vou ficar com dor de cabeça a semana inteira. Seriedade nas Escrituras. Eu falei para vocês do ministério universal das Escrituras, da responsabilidade. Falei que Jesus tem que ser o nosso guia, não só guia espiritual, mas como que a gente usa como modelo. Paulo, quando ele orienta Timóteo, quando ele trabalha com as diretrizes do ministério de Timóteo, e o Espírito Santo deixou registrado como uma carta universal, ele fala, 2 Timóteo 2,15,
procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Você não pode ter nada que se envergonhe no seu testemunho. Mas ele continua, que maneja bem a palavra da verdade. Se eu perguntar quantos livros tem a Bíblia, vocês vão saber de cor? E alguns ficaram contando nos dedos, aí complicou, hein? A gente vai conhecer totalmente a Escritura? Impossível. Quando eu vejo algum pastor falar assim, agora eu conheço a Bíblia toda, eu falo, ai, vai vir besteira. Passa um ano, vem uma besteira que não tem tamanho. Nós não conseguimos entender tudo, mas nós estamos no caminho. E eu queria terminar com vocês. Eu já citei o versículo que Paulo fala, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. No dia em que nós estamos dando uma pausa e falando, olha, Escritura tem que ser centralidade da igreja. Sempre primeiro Jesus. Estou falando de centralidade como base. A sua vida pessoal tem que ter como centralidade na Escritura. Nesse dia especial, nós devemos olhar para Jesus como mestre perfeito, o que ele tem para nos ensinar. João 6, 68 e 69. Simão Pedro, aquele que era emocional, que mudava de opinião toda hora, que era instável, e que depois tem um baita ministério no início da igreja cristã, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, está reconhecendo Jesus como Deus, para quem iremos nós? Você tem um problema? Para onde você corre? Ficar cristão no oi, tudo é gospel, tudo é maravilhoso, vamos lá, o ambiente da igreja é bom? E quando vem uma crise? Quando você tem uma epidemia? Quando você tem um problema na sua família? Quando você tem uma crise financeira? Para onde você corre? Simão Pedro faz essa pergunta, Senhor, para quem iremos nós? E ele mesmo responde, tu tens as palavras da vida eterna. Ele tem as palavras da salvação e, ao mesmo tempo, tem de sabedoria, de ética e de moral. Você tem falta de sabedoria? Tiago fala, peça a Deus que dá sem qualquer problema. Ele não segura. E ele fala, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. João 6, 68 e 69. Se você colocar a Bíblia na sua vida como prática, você vai se dar bem financeiramente? É só olhar para um judeu e vai ver que dá certo. Você vai ter uma família legal? Joia! Só que a primeira coisa importante é a salvação. A primeira coisa essencial que a Escritura aponta é que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivente. A última passagem que eu queria falar com vocês é sobre Salmo 1. Salmo 1, ele tem uma outra citação em Jeremias 17, mas ele é um salmo introdutório. Quem gosta de ler, sabe que a parte mais importante de um livro, ou mesmo de um filme, é o início e o fim. Então, o Salmo 1 é considerado um salmo mais importante de sabedoria de todo o compêndio dos 4 divisões do livro de Salmo. E ele fala assim, bem-aventurado, cuidado que não é feliz, algumas versões de vocês vão ter, não é tradução, é versão, vai estar escrito feliz, tá? É uma infelicidade, porque bem-aventurança é um termo específico para dizer a ação de Deus plena na sua vida. Então não tem nada a ver com feliz, você pode ficar feliz com um monte de coisa, o mundo está cheio de felicidade, agora bem-aventurança é patente registrada de Deus. E o pessoal está querendo quebrar patente, mas não se quebra a patente da bem-aventurança. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpios é aquele que não conhece a Deus, que não conhece a revelação de Deus. Nem se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Está dizendo 3 categorias de pessoas que atuam contra a vontade de Deus: aqueles que são ímpios, são contra Deus; aqueles que são pecadores, que agem ou pensam contra a vontade de Deus; e, por fim, aqueles que zombam de Deus. Você tem 3 categorias. E aí ele fala o contrário. Aquele que é bem-aventurado tem o seu prazer na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? Traduzindo para nós, a palavra de Deus. Então você está sendo chamado para ser um mestre na sua casa. Você está sendo chamado, homem e mulher, para ser um mestre no seu trabalho. Você está sendo chamado a ser um mestre e fazer discípulos em todo o mundo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite, não precisa acordar de noite, isso é um termo retórico, para dizer continuadamente. Todo dia, não, de domingo eu vejo, todo dia. Pega um versículo, lê a palavra de Deus. Deus não fala comigo, eu escuto isso daí tanto, né? E começa a chorar. Por que Deus não fala comigo? Fala, tá, ok. Você orou? Não. Você leu a Bíblia? Não. Você conversou com o irmão? Não. Então eu acho que o problema não é com Deus, acho que o problema é com você. Hoje, como eu falei para vocês, é um dia que a gente para lembrar da importância do ensino das Escrituras. E que não podemos esquecer quem é o verdadeiro mestre, que é Jesus Cristo. E que ele transferiu esse ministério universal para o cristão.